seu e é no meu coração. Vem, Espírito Santo, vem agir em nós. Vem agir, Espírito Santo, com teu amor, com teu fervor. Age e mostra-nos o caminho que nós precisamos e devemos seguir. Vem, Espírito Santo, age em nós, Espírito Santo. Vem nos conduzindo nesta noite. Abre o nosso coração para ouvir, para compreender as palavras. A palavra do Senhor tem para nós hoje. Nesta noite, o Senhor tem preparado para nós algo maravilhoso. E nós precisamos estar com o nosso coração inteiramente aberto para que o Senhor possa agir e fazer uma verdadeira morada aqui na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
coração está todo refrigerado pelo Espírito Santo de Deus, nós convidamos aqui o nosso irmão Cristiano, para que ele possa falar e falar, para que ele possa ser um canal de bênção, de graça, que o Senhor possa usar para que as palavras dele sejam a palavra do Senhor e que ela possa chegar e alegrar o nosso coração. Com as nossas mãos estendidas, nós nos colocamos, Senhor, nos braços de Nossa Senhora, nossa Mãe amada e querida, que ela possa servir ao seu coração, ao seu mãe de amor, dando Senhor discernimento, sabedoria, onde as palavras para crescer e ajudar sempre os nossos corações. Virgem Maria, nós te pedimos, nós estamos chegando aqui hoje, preocupado, Senhor, cada vez mais com o seu amor, porque o seu irmão Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Maravilha. Quero convidar a cada um aqui deste grupo de oração, nessa reunião de grupo de oração, a se assentar. Nós já pedimos o Espírito Santo. Aqui nós estamos nesta reunião de grupo de oração, não puramente, simplesmente para nos reabastecer. O nosso local do grupo, ele serve para que a nossa vida, ela venha a ter o quê? Um direcionamento. Mas qual é o direcionamento da minha vida dentro de um grupo de oração? É que nós verdadeiramente vivamos a própria espiritualidade. É a vivência dos carismas, é o pedido do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mas também como que igreja, nós formamos uma comunidade, nós nos tornamos irmãos. Esses irmãos que a qual dependemos exclusivamente das nossas ajudas por meio das orações pedidas, clamadas. Uma vez que eu e você e que nós todos da comunidade, nós precisamos ter uma direção. O outro, a pessoa do outro, eu preciso buscar. Eu preciso, de uma certa forma, fazer com que a espiritualidade na qual nós estamos inseridas nela, na renovação carismática, seja o quê? Uma comunhão de irmãos. Porque sozinho e sozinha, você não consegue caminhar. Sozinho, sozinha, se você não buscar a força em Deus, você vai ficar pelo meio do caminho. E antes de mais nada, eu quero já aqui me apresentar e fazer uma pergunta muito básica. Quem me conhece? Levanta a mão. A maioria me conhece, mas eu quero me apresentar para as pessoas que ainda vão ter a oportunidade de me conhecer. Então, vamos lá. Faço parte da renovação carismática desta mesma diocese de Campo Limpo, aonde tenho um grupo geração. O nome do grupo geração se chama Dai-me Almas, Paróquia de Cristo Ressuscitado, região Embu das Artes, Zona Sul de São Paulo. O tema que me foi passado hoje para que nós possamos viver essa temática é esperar no Senhor e confiar. Amados irmãos e amadas irmãs, o esperar no Senhor e confiar predispõe, nos obriga a nós verdadeiramente nós temos uma posição que é depender exclusivamente da vontade de Deus. Mas como assim, cristiano? Eu ainda não entrei
para você, o que vem a ser a questão da esperança, o que vem a ser a questão do confiar. Nós, como seres humanos que buscamos a presença de Deus, o catecismo da Igreja Católica, ele é muito claro a nos explicar de que nós somos um ser religioso que buscamos o transcendente. O que é o transcendente? Jesus, o próprio Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, eu quero convidar você que tem a palavra de Deus a você pegar o livro de Isaías, capítulo 40, e nós vamos trabalhar apenas o versículo 31. Versículo 31 do capítulo 40 de Isaías, Antigo Testamento. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. A minha Bíblia aqui, ela não é a Bíblia da Ave Maria. E você vai ouvir que algumas palavras serão quase semelhantes à da Bíblia que na qual tem na mão. Pode ser que algumas letras ficam diferentes, mas não tem problema. O mesmo caminho, a mesma leitura. Ok? Quem achou, levanta, dá um joinha para mim, quem achou. Quase a maioria achou, e porventura, se você veio ao grupo de oração e não trouxe a palavra de Deus, sinta com alguém quem tem a palavra de Deus. Sinta com alguém mais próximo. Se puder, claro, não é uma obrigação, mas se você sentir a vontade de sentar mais próximo com o irmão, amém. Isaías 40, versículo 31. Antigo Testamento. Fica logo depois do profeta Jeremias. Fica logo depois de Eclesiástico. E assim sucessivamente, até achar Isaías. Está ok? Vamos lá? Bora! Vai dizer assim na palavra: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, andam e nunca se cansam, ou nunca se cansaram. Vamos parar aqui neste versículo para que nós possamos entender Isaías. Amados irmãos e amadas irmãs, para que nós possamos compreender muito bem este livro. Este livro, ele foi escrito em 3 contextos totalmente diferentes. Se a gente fazer uma subdivisão dos 3 livros que no Isaías tem, vamos lá. O capítulo 1 até o capítulo 39 é chamado Proto-Isaías. O que vem a ser isso? Antes do acontecer do exílio babilônico. Primeira coisa. A segunda coisa, nos capítulos 40 ao capítulo 55, é o chamado Deutero-Isaías, que é o período do exílio. E a terceira divisão deste livro, o que vem a ser? Do capítulo 56 ao número 66, que é o conhecido terceiro Isaías, que é logo após o exílio babilônico. Amados irmãos e amadas irmãs, para uma explicação muito bem rápida sobre este livro, o primeiro livro de Isaías, que vem a ser lá numa redação do 8º século antes de Cristo, ali mesmo no século do profeta Amós e Oséias. Também o autor nasceu no ano de 765, ano esse da morte do rei Osias. E ali ele inicia a sua missão profética em Jerusalém. Também ele exerce o seu ministério por 40 anos. E também este mesmo profeta foi o profeta do templo de Jerusalém, que
foi conselheiro dos 3 reis, Acabe, Joatão e Ezequias. O segundo Isaías foi escrito ali no século VI a.C., no tempo do exílio do povo na Babilônia. E o autor, na qual nós iremos meditar o capítulo 40, é o autor anônimo, que exerce ali sua função profética no final do exílio da Babilônia, ali por volta do ano 540 a.C. Também este livro é conhecido como o livro da Consolação. E a sua profecia ela é bastante otimista com a possibilidade da derrota do Império Babilônico. E o terceiro bloco compreende-se ao terceiro Isaías, escrito no século IV, período pós-exílio. Ou seja, ali é uma coletânea de textos que, nascidos com a colaboração de vários autores pós-exílio, ou seja, obra dos continuadores anônimos, tanto do primeiro, tanto do segundo Isaías. E entrando aqui agora no corpo da pregação, nós já falamos um pouco dessa introdução deste livro, que este livro, ele não foi apenas escrito por um só autor, que é o profeta Isaías, mas outras pessoas deram ali a sua contribuição. O discípulo de Isaías e as outras pessoas que deram ali a sua continuidade de transmissão. E o que vem a ser ali o esperar em Deus? O esperar em Deus, ele vai nos dar uma chamada de atenção de nós aguardarmos com paciência, com o melhor que está por vir. Nós estamos muitas vezes vivendo um mundo imediatista. A tendência nossa do ser humano é que nós queiramos todas as coisas da nossa hora. E se a gente entrar na esfera religiosa, na parte da oração pessoal, quando nós pedimos a Deus, ó Senhor, dai-me a graça que eu estou precisando agora. Só que nós não especificamos para Deus o que vinha a ser esta graça. Nós colocamos uma graça que muitas vezes nós pedimos para Deus uma graça muito distante de nós, sabendo que nós não fizemos por onde alcançar e estar preparados para ela receber. E por que muitas vezes as nossas orações não é que não são ouvidas? Por que as nossas orações até vão a Deus, se dirigem-se a Deus, Deus até ouve, mas o Senhor como que segura a mão dele da graça para que você possa pensar, por que o Senhor não me deu? Se você confia e espera, o preço é esse. Muitas vezes nós pedimos uma graça que muitas das vezes não está no tempo de Deus. O que vem a ser no tempo de Deus? O Kairos. Muitas das vezes nós estamos vivendo o tempo do Cronos, o tempo do homem, que é o tempo do imediato, que é o tempo do já, mas muitas das vezes nós não nos enquadramos com o tempo de Deus, com o tempo do Kairos. O tempo do Kairos é o tempo certeiro, é o tempo que a qual o Senhor vai te surpreender, é o tempo que a qual o Senhor ele vai preparar o coração para que você possa, de fato, viver bem. Nós não estamos vivendo corretamente o tempo de Deus, nós não estamos vivendo corretamente o tempo do Kairos, e muitas vezes, ao invés de nós confiarmos ao Senhor Deus, nós desconfiamos. Você vai à missa, você vai ao grupo e você faz prova com Deus: Senhor, esta é a última vez que eu vou a este grupo de oração. Senhor, esta é a última vez que eu vou à Santa Missa. Se você não me dar a graça que o seu Deus irá me abençoar, eu vou sair da igreja e eu não vou mais rezar. Tá bom, problema seu se você fazer isso. Por quê?
O Senhor não está ao seu serviço, mas você está a serviço do Senhor. Eis aí essa premissa. O povo está se perdendo na dinâmica de Deus. O povo está pensando que o Senhor é o patrão dos nossos pedidos, e não é. Não é que nem na igreja evangélica, que lá é um supermercado de graça, é um supermercado de bênção, que lá você pode confrontar a Deus, lá você pode desafiar a Deus, mas aqui na igreja católica não é lugar para você desafiar a Deus. Aqui na igreja católica, aqui no grupo de oração, é o lugar aonde você é chamado a confiar e a submeter à vontade de Deus. Quem crê e quem coloca isso no coração, pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, para essa realidade. Nós estamos vivendo um cristianismo bastante acomodado. Muito acomodado, para o meu gosto. Não é nem para o meu gosto, mas para o gosto das pessoas que não estão acostumadas a esperar um cadinho de Deus. Pessoas que não estão muito bem acostumadas com o projeto que Deus deseja. O Senhor está chamando eu, o Senhor está chamando você, o Senhor está chamando cada um de nós a nos mantermos esperançosos diante dos problemas, diante das adversidades, é descansar acreditando no poder de Deus. Nós somos chamados a descansar nas asas do Senhor, e não estamos descansando nem um pouco. Não estamos descansando. Sabe o que nós estamos fazendo? Ridicularizando a palavra de Deus. Deus fala, mas você fecha o seu ouvido. Amado irmão, amada irmã, nós não podemos fechar o nosso ouvido para a voz de Deus. Pobres mortais que nós somos, com perdão da palavra. Somos pobres mortais, porque nós não acreditamos o que Deus é capaz de fazer por nós. Se nós soubéssemos a grande máxima de Deus, se a gente soubéssemos o que Ele pode fazer por nós, a gente não teria uma vida de lamúria, a gente não teria uma vida de murmuração. Quem vive na murmúria, quem vive na murmuração, está cavando para a sua própria maldição. Você xinga, ao invés de xingar, você não confia. Cadê o exercício do louvor a Deus? Você louva no grupo, é facinho. Nenhum conhecido vai ver você louvando. Quando você chegar lá fora, quando alguém pisar no seu pé, quando alguém xinga você nem dá glória a Deus. É aí que Deus vai ver se você é cristão ou não. Mas, vamos observar na palavra de Deus 4 verbos, que são o quê? A expressão esperar no Senhor. Primeira palavra, renovar. Segunda, voar. Terceira, correr. A quarta, andar. Estas 4 palavras, elas ali indicam ação. E isso significa que além do depositar sua vida nas mãos de Deus, nós somos chamados a confiar na providência divina. Fala para o irmão da esquerda e da direita. Você é chamado a agir. Você está disposto? Quer mesmo? Espera a resposta do irmão. Sim ou não? Está dividido que eu estou vendo. Não escutei muito bem. Está muito dividido. Está melhorando agora. Mas é necessário, amados irmãos e amadas irmãs, não ficar na teoria de ouvir essa leitura, de ouvir essa pregação. O primeiro ponto que nós iremos pegar, que é da seguinte forma:
Primeiro ponto, suas forças são renovadas, a palavra do renovar. Ainda que eu, você, nós, vivamos no desânimo, com sonhos não realizados, planos não concretizados, objetivos não cumpridos. Entenda, compreenda e deixa Deus aparecer em você para entender que Ele é o nosso ânimo restaurado. E Ele restabelece as forças para que se possa continuar lutando. O Senhor pede que você lute, não que você fique parado, com o perdão da palavra, como um bobo ou uma boba da corte. Não é isso que Deus quer de você. Mas Ele quer que você, o quê? Saia dessa zona de conforto e vai à luta. E renovando suas forças no Senhor, que precisa exercitar o quê? A fé. Santo Apóstolo de Ligório vai dizer que a fé é o fundamento da caridade. Mas depois a caridade aperfeiçoa a fé. Nós precisamos nos aperfeiçoar, vice-versa. Se você verdadeiramente exerce a caridade para com o irmão, automaticamente você está exercendo a caridade para com Deus. Porque o ser humano é a imagem e semelhança do Criador, sim ou não? Sim. Se não for, você vai apanhar. Mas é uma verdade. Somos imagem e semelhança do Senhor, querendo ou não. Por isso nós vivemos numa família carismática, aonde o Espírito Santo vai nos chamar a confiar plenamente no Senhor. Plenamente, não é pouca coisa. Para você tanta coisa, que seja muita coisa. Por quê? Como eu falei aqui, o exercitar a fé por meio da caridade, da Eucaristia, rosário, palavra de Deus, adoração ao Santíssimo, penitência e o jejum. Amados irmãos e amadas irmãs, como católicos apostólicos romanos, muitas vezes quando nós nos encontramos nas trevas da vida, nós precisamos recorrer ao Evangelho muito importante, aonde Jesus, pelo poder da sua própria palavra, expulsou um demônio que estava sobre a pessoa. E Jesus havia falado para os apóstolos assim, de que para a pessoa se libertar, é necessário da oração e do jejum. Essas duas coisas nos auxiliam a nós atingirmos o nosso patamar da fé, a nós confiarmos mais e mais e mais no Senhor. Primeiro ponto já está sendo falado, vamos para o segundo ponto. Voar como águia. Nós somos seres humanos, nós não somos aves. Eu digo no sentido espiritual da coisa, eu não estou dizendo no sentido animal, né? Ah, você vai ter asinha, você vai ver que você vai voar como uma águia. Estou querendo colocar para você e exemplificar o sentido da coisa, o espiritual. Pois bem, para que nós possamos compreender esta ave de rapina, que é a águia, ela é um pássaro imponente, forte, veloz. Suas enormes asas permitem alcançar alturas, possuindo o que? Uma ampla visão. Amado irmão e amada irmã, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que se alimenta da palavra, que se alimenta da Eucaristia, que se alimenta do rosário, do Santo Terço, que se alimenta da adoração ao Santíssimo Sacramento, saiba, se você pegar firme com tudo isso, a sua visão será ampliada, porque o Senhor Deus irá dar essa visão. Ele vai dar se tiver a dedicação. Ele vai dar se você tiver a aplicação no mesmo.
Senão, Ele não vai te dar a intimidade na oração, a intimidade em você ouvir a voz de Deus. Você vai entender isso, você vai entender essa dinâmica e essa dica. Eu quero ouvir de Deus. Seguindo esses itens, é ser íntimo, é renunciar aquilo que não provém de você, aquilo que não provém de Deus. Esse segundo item está sendo explicado. Porque a águia é um símbolo de determinação. Voar como águia é ir além das dificuldades. Fala para o irmão da direita e da esquerda: você é uma águia, chamado a ter determinação. Foco. Ninguém falou foco. Vocês viram para não passar vergonha? Eu falei foco. Objetivo. Pare aqui. Vamos parar aqui. Foco e objetivo você só vai ter quando você se comprometer em confiar a Deus. Como eu falei, não basta ter a teoria, tem que haver ação, tem que haver uma predisposição de você fazer acontecer na sua vida espiritual. Ou seja, é nessas horas que, diante das dificuldades, das tempestades, que a águia enfrenta e não se esconde, assim ao mesmo conosco. Quantas e quantas e quantas tempestades nós nos escondamos, nós nos acovardamos, nós não exercitamos a confiança, nós não exercitamos a nossa fé. Que raio de cristão nós somos? Nós não somos águia. Nós nos tornamos o quê? Com o respeito e perdão da palavra, nós nos tornamos um gatinho. Um gatinho. Não é nem um leão, uma águia firme. Nós nos tornamos um gatinho. Só para vocês entenderem. O gatinho, o filhotinho, é simples, frágil. A palavra não vai dizer que nós temos que ser simples como umas pombas. É isso? E prudentes no bom sentido, como serpentes. Mas não é serpentes do mal, não. É prudentes em o quê? Acolher a palavra. Segundo item está sendo falado e projetado. Concluindo esse segundo item, faltam dois. Nós não podemos pousar nos problemas, e sim confiar no Senhor. E é hora de cada um de nós sairmos da inércia e batalhar para ultrapassar a tempestade que está na nossa vida. 3 coisas que nós precisamos fazer. A primeira delas é esperar, a segunda é confiar e a terceira é voar. Repita: esperar, confiar e voar. Terceiro item que nós vamos falar agora. Correm e não ficam exaustos. O Senhor para nós vem ao nosso encontro para nos fortalecer na nossa condição fraca. Mesmo que tenhamos, cada um de nós, um histórico de derrotas, cada histórico de momentos ruins e frustrantes, porque nós não podemos desistir. Deus quer nos encontrar, Deus quer nos dar a força para que nós possamos superar o mesmo. Ou seja, as dificuldades nos provocam para o desânimo. Para Deus não. Para Deus não. Para Deus é mais acima disso. Ou seja,
Nós precisamos alcançar a chegada. Se você está no meio da estrada, se você está no meio da pista para poder chegar, não para, vai até chegar. Sabe aqueles carros? Primeiro, segundo, terceiro, um quer ultrapassar o outro. Nós precisamos ultrapassar os problemas que estão diante de nós. Nós queremos chegar mais rápido quando nós pudermos. Terceira coisa já está sendo falada. Último item. Andam e não se cansam. A nossa caminhada, ela se torna longa, que a vontade de desistir. Mas eu quero dizer uma coisa muito desanimadora, vai. Inverteu tudo. A vontade de desistir parece que é maior que a caminhada. Depois de 2 anos de Covid-19, você nem sai para ir para o grupo, você nem sai para ir para a igreja, você prefere a missa online. Estou mentindo? Estou falando alguma besteira aqui? Sabe o que é isso? Você foi assolado, atingido e atingida por uma epidemia. É claro que nós temos que nos cuidar, é claro que nós temos que nos prevenir, mas aquilo tudo que aconteceu foi que o inimigo paralisou a sua perseverança. Você se cansou no problema, você não avançou, você se cansou. Gozado, né? Você se cansou desse problema. É aquela questão, a sensação é que quanto mais anda, mais longe nós ficamos. Também, quem de nós nunca sentiu assim? Todo mundo já passou por um momento, não semelhante a esse, mas em outro contexto. Quando esperamos em Deus, eu e você nos colocamos a uma inteira disposição, nos entregando por completo, porque o próprio Deus hoje quer revigorar as forças para podermos continuar. E para encerrar, eu tenho 2 minutos para encerrar mesmo. Cada um de nós temos uma carreira para atravessar. Desafios, momentos de dificuldade, porque muitas vezes bate de nós o quê? Os pecados, a falta de intimidade na oração com Deus. O Senhor nos pede nesta noite, se nós queremos esperar no Senhor e confiar, precisamos lidar com o pecado, precisamos mudar a nossa atitude, confessar, se arrepender diante da presença do Senhor. E também precisamos enfrentar as tentações. Se nós somos, amados irmãos e amadas irmãs, separados por Deus, para que nós possamos buscar a santidade, é necessário resistir à tentação. Amados irmãos e amadas irmãs, quem de fato quer esperar, quem de fato quer confiar no Senhor, pode se levantar agora em nome de Jesus. Se levante, Assembleia. O momento chave é este. A pregação já se encerrou e você vai se colocar na presença de Deus. Você vai falar para Deus: Senhor, eu quero apresentar o meu coração cheio de desconfiança. Eu quero apresentar, Senhor, o meu coração que está triste. Eu quero apresentar, Senhor, o meu coração que tanto duvida da tua divina providência. Ah, Senhor, quantas demoras eu estou passando. Ah, Senhor, eu não aguento mais ficar muito tempo sem o Senhor. Você, amado irmão e amada irmã, que se coloca assim nessas realidades, aonde o Senhor não abençoa, aonde o Senhor não dá graça, calma, irmão, calma, irmã. Ele está trabalhando ao seu favor, Ele está trabalhando sobre você. Amado irmão e amada irmã, tira essa escama da desconfiança e vai entregando no altar de Deus. Vai falando para Deus: Senhor, eu quero aqui estar.
em Tua presença, Senhor. Eu não quero mais, Senhor, ser uma pessoa desconfiada de Ti. Ó Senhor, eu fui atingido por tantas mentiras no mundo, por falsas tentações. Senhor, eu não aguento mais viver a vida de desconfiança. Eu não aguento mais, Senhor Jesus, buscar outras coisas. Eu tenho confiado nos homens. Eu tenho confiado mais em mim do que no Senhor. Ó Senhor, cura meu coração. Esse meu coração que é orgulhoso, esse meu coração que é prepotente e soberbo. Cura-me, Senhor. Cura-me para que eu possa ser o Teu filho, que obedece, que ouve essa palavra, que esta pregação ela possa causar em mim não apenas um constrangimento, porque eu não estou fazendo nada, mas é esta palavra que vai me sarar, é esta palavra que vai me curar. Por isso, ouve esta canção. Você confia no Senhor? Canta! Como águia, seja como esta ave que voa. Voe mais além. Essa canção, cante, se entregue ao Senhor cantando essa canção. Ele te renova, Ele te levanta e Ele te faz novo. Deixa Ele te subir, deixa Ele te levantar. Se levanta como homem, se levanta como